Fala galera, belezinha? Eu acabei montando uma apresentação de slides para vocês com as ideias gerais sobre as rochas sedimentares, como um complemento da monitoria, que eu acabei dando para vocês quinta-feira. Quem não pôde assistir a monitoria, ou quem ainda ficou com dúvidas, né, pós-monitoria, então eu espero que essa apresentação de slide ajude. E eu também não tive tempo hábil de montar essa apresentação para a monitoria. Então, eu acho que acaba preenchendo alguma lacuna, algum tipo de problema que vocês ainda venham estar tendo com relação aos conceitos e aos demais nomes e processos, enfim, das rochas sedimentares. Então, eu vou disponibilizar essa apresentação, esse vídeo, né, para vocês. Acho que eu vou colocar no YouTube mesmo. E o vídeo da monitoria com as perguntas, eu já deve até estar postado, ou eu posto junto com esse. Então a ideia é essa, é só um resumo mais rapidão. É, não vai fugir de nada que o Jorge já não tenha trabalhado com vocês, tanto nas apresentações de PowerPoint, como nos vídeos e aquilo que vocês encontram nos livros mesmo. Então é só para ser como se fosse um guia de estudo, alguma coisa mais rápida. Beleza? Então vamos começar. É, Para a gente entrar nas rochas sedimentares, só passar pelo a ideia do ciclo das rochas, que é basicamente a ideia de todos os ciclos que a gente vê, né? Quando estuda na escola. Tem o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio. Então, a ideia de ciclo é algo que não tem fim. Você só vai alterando as etapas, né? Elas vão se modificando, mas no final ela volta naquela etapa inicial e começa todo o processo novamente. Então, aqui a gente pode começar nas rochas sedimentares, que são formadas por sedimentos. Então, essas rochas sedimentares, se elas passarem por alterações de temperatura e pressão, elas podem vir a gerar uma rocha metamórfica, que a gente vai ver, vai ter uma aula exclusiva para elas. Essas rochas metamórficas, se elas forem submetidas também a alterações, principalmente de temperatura, elas podem se fundir e virar um magma, como a gente viu. Eu estou gravando hoje, né, na sexta-feira, no dia da aula que a gente teve de rochas metamórficas, de rochas magmáticas, perdão. Então, esse conceito acho que está até mais claro para vocês agora. Esse magma, ele pode se resfriar e vir a gerar uma rocha ígnea ou magmática. Essa rocha magmática, ela pode vir até a superfície e, estando exposta à superfície, ela está mais suscetível a passar por processos de erosão e de intemperismo. Então, se essa rocha passa por esse processo, ela vai ser fragmentada e vai gerar sedimentos. Aí, esses sedimentos, eles podem vir a se depositar em um determinado local, passar por um processo de diagênese e virar uma rocha sedimentar novamente. Então, esse ciclo ele não se encerra, você só vai alterando o tipo de rocha e o mecanismo a depender da etapa que você está inserido. Focando então nessa ideia, né, dos tipos de rocha, a gente tem os três grupos principais, né, de rochas, que seriam as sedimentares, as metamórficas e as ígneas. Aqui, esse gráfico da letra A, é a composição relativa, a abundância, né, relativa desses três tipos de rocha na crosta terrestre como um todo. Então, se a gente for olhar só na crosta, a maioria das rochas que a gente encontra são rochas ígneas, com 64%, um pouquinho mais de 64%. As metamórficas vêm em segundo, com 27,4%, e as sedimentares são as em menor número, na crosta. Já na superfície, essa relação muda. Como a gente na superfície tem essa facilidade de ter essa desagregação das rochas e de ter essa geração de sedimentos, é mais intuitivo que a gente encontre rochas sedimentares mais próximo da superfície, na superfície da Terra. Então aqui a gente vê essa diferença. As rochas ígneas e metamórficas contribuem com 34% da porcentagem de rochas na superfície. Os outros 66% são rochas sedimentares. Aqui, limestone é carbonato, sandstone é arenito e o shale são os xistos. Então, o restante é formado por rochas sedimentares. Beleza? Então, aqui só para ter uma ideia dessa questão do ciclo. Então, indo diretamente no ponto das rochas sedimentares em si, o nome é sugestivo, né? Elas são formadas por sedimentos, pela agregação de sedimentos. E como que isso acontece? A gente tem quatro etapas principais para a geração de uma rocha sedimentar.
Desculpa os slides, alguma. Eu tentei pegar a maioria das figuras que eu consegui em português, mas em algumas ficaram esses nomes em inglês, mas eu explico todas para vocês. Beleza? Então aqui a gente tem o primeiro processo que a gente precisa é o de weathering, ou erosão, ou erosion, que seria erosão, e aqui é intemperismo. Então, intemperismo ou erosão. O que seriam isso? Seriam processos que fariam aquilo que eu comentei no início, que é desagregar os elementos de uma rocha já pré-existente. Então, uma rocha ígnea que está em superfície, se ela passar por um processo de muita chuva ou ela está em contato com um rio que vai passando do lado daquela rocha e o atrito vai tirando esse material da rocha, esse processo de retirada do material é um processo de intemperismo. Aí a erosão, ela está diretamente relacionada com essa segunda etapa, que é o transporte. Depois que esse sedimento ele foi solto da rocha original, ele tem que ser transportado. E quem transporta esse sedimento? Aí a gente tem vários tipos de mecanismos de transporte. Pode ser o vento, pode ser uma água de um rio, um transporte fluvial, pode ser água do mar, pode ser uma geleira, pode ser um movimento gravitacional, que seria uma queda de blocos, né? Isso também é um tipo de transporte. Então, a primeira etapa é você gerar esses sedimentos, né, pela desagregação de uma rocha pré-existente. Depois, esses sedimentos eles têm que ser transportados. A terceira etapa seria a deposição. Esses sedimentos eles vão sendo transportados, só que eles têm que parar em um determinado local, porque se eles não pararem, eles não vão gerar uma rocha. Então, eles vão ter que se acomodar em um determinado ambiente. Então, pegando um rio como exemplo, o rio sempre nasce em altitudes maiores e corre para baixo, né, entre aspas, em direção ao mar. Então, conforme ele vai descendo, ele vai trazendo sedimentos, ele vai tanto é, intemperizando como erodindo, como transportando sedimentos, né, na água ali. Só que vai chegar um determinado momento que esses sedimentos eles vão ser depositados, o rio vai perdendo força, esses sedimentos eles vão caindo. Aí eles se depositam, por exemplo, no fim, na foz do rio. Então, esse local, o local de deposição é o lugar onde o mecanismo de transporte, o meio de transporte, não tinha mais energia para trazer aquele sedimento que ele estava carreando, que ele estava ali dissolvido. Então, essa é a terceira etapa, a gente precisa que esses sedimentos se depositem. E a quarta e última etapa é a cimentação e litificação. Depois desses sedimentos serem depositados, se eles não eh, forem agregados de uma maneira mais coesa, eles não vão ser considerados rocha. Se você chega numa praia, você vai ter muitos grãos de quartzo ou alguns outros elementos que você pega na mão e você chama de areia. Aquilo não é uma rocha, aquilo são sedimentos. Então, para aquilo passar a ser chamado de rocha sedimentar, ela tem que passar por esse processo de litificação, que é o quê? É um aumento de pressão e temperatura. Então, você vai, nesse local onde esses sedimentos foram depositados, você vai ter que ter um aumento de pressão e de temperatura. Por exemplo, no leito do rio, os sedimentos foram lá depositados, depois eles são soterrados por algum tipo de evento. Então, esses sedimentos foram soterrados, eles vão ficar mais coesos, então eles vão ficar mais próximos, e, consequentemente, com esse aumento gradual de pressão e da temperatura, esses sedimentos eles vão criando uma massa mais sólida, mais homogênea. E então esse processo de adesão dos sedimentos em um corpo mais coeso, mais resistente, é o que a gente chama de litificação. Então a gente precisa dessas quatro etapas, basicamente, né, para gerar uma rocha sedimentar. Aqui na imagem a gente tem um exemplo de onde acontece mais ou menos todas essas etapas. Então a gente pode ter aqui uma montanha onde as rochas ali presentes vão sofrer esse processo de intemperismo e erosão. Então, os sedimentos eles vão ser soltos aqui, né, na montanha, e depois eles podem cair aqui em um rio que nasce, né, no sopé dessa montanha e vão sendo transportados, que seria aquele nossa segunda etapa. Então, eles são transportados por esse rio até chegarem aqui na foz, no final. Então, eles desaguam no mar. Então, aqui seria o local de deposição. Então, eles foram trazidos daqui de cima, transportados até aqui e depositados aqui. Aí, esses sedimentos que eles foram depositados, com o passar do tempo, milhares ou até milhões de anos, eles podem ir sendo soterrados por outros sedimentos que continuam sendo trazidos.
Então, essa camada aqui de baixo, por exemplo, em algum momento ela teve aqui, no nível do mar. E ela foi sendo soterrada, né, foi sendo coberta por outros sedimentos que foram sendo depositados em cima. Então, conforme você vai depositando esses sedimentos, você vai tendo aumento de pressão e de temperatura, e isso vai fazer com que você passe por um processo de litificação. Aqueles sedimentos que eram soltos, eles vão ficar coesos e vão dar origem a uma rocha sedimentar. Beleza? Então, aqui seria um exemplo básico de como são geradas as rochas sedimentares. Você tem diversas maneiras de conseguir classificar uma rocha sedimentar. Para o que a gente se propõe aqui no curso do planeta Terra, e também é basicamente as classificações que a gente usa no curso de geologia, a gente vai focar nessas quatro tipos de rochas principais, que seriam as rochas terrígenas ou siliciclásticas, que correspondem a 80% do registro das rochas sedimentares, as carbonáticas, que vão de 10 a 15, então só essas duas já dá praticamente todas as rochas sedimentares. Aí depois a gente tem as orgânicas e as evaporíticas. Você ainda tem outros tipos de rochas, né? Você tem rochas vulcanoclásticas, silicosas, rochas ferrosas, só que elas não constituem, não chegam a passar de 10% do registro, né? Então, para o que a gente se propôs aqui, a gente vai focar nessas quatro, começando então com as rochas terrígenas ou siliciclásticas. A ideia das rochas silicicláticas é que elas são formadas por fragmentos de rochas pré-existentes e elas são constituídas basicamente por quartzo e feldspato, que também são os minerais mais abundantes aqui na crosta, aqui na superfície. E a divisão que a gente acaba utilizando para essas rochas, ela está diretamente relacionada com a granulometria desses grãos. A granulometria é o tamanho desses grãos. Então, aqui na imagem à esquerda, a gente tem a divisão clássica que a gente usa para separar os tipos de sedimentos que dão origem às rochas siliciclásticas. Então, a gente tem quatro divisões, que seria argila, silt, areia e o pedregulho ou cascalho. A gente vai usar o nome cascalho. É que na imagem aqui já estava pedregulho, mas são sinônimos. E aqui, nessa coluna, a gente tem as divisões granulométricas que esses cristais podem chegar. Então, a argila vão ser cristais menores do que 0,002 milímetros, o silt variando dentro desse intervalo, a areia aqui, e os cascalhos maiores do que 2 milímetros. Então, uma rocha siliciclástica, ela vai ser constituída por fragmentos de rocha, e a sua divisão principal, ela está relacionada com o tamanho, com a granulometria dos grãos que compõem aquela rocha. Então, eu vou passar para vocês de um a um dessas quatro granulometrias, falando o local onde normalmente a gente encontra e o tipo de rocha que elas geram. Então, a primeira é a argila, que seria a menor granulometria possível, né, de um sedimento. Então, são sedimentos menores do que 0,002 milímetros, então é muito, muito, muito fino. E como é um material muito fino, tudo que a gente tem uma ideia de que seja um material fino, a tendência é que ele seja leve. Em alguns casos não necessariamente, mas no geral, os materiais finos eles são mais leves. E então, por eles serem muito leves, eles são facilmente transportados. Então, lembra que a segunda etapa do nosso processo de geração de uma rocha sedimentar é o transporte. Então, para você transportar uma argila, você precisa de pouquíssima energia, porque qualquer energia que você induzir naquele seu ambiente, a argila vai ser transportada. Então, se você está num rio, por mais devagar que aquele rio corra, a argila ela vai estar em suspensão. Ela ainda vai estar sendo transportada. Só que, se vocês lembrarem lá do começo, para a gente gerar uma rocha sedimentar, a gente precisa que esses sedimentos se depositem, porque se eles ficarem sendo transportados, eles não vão estar num local junto com outros sedimentos e passarem pelo processo de litificação. Então, eles têm que ser depositados. Só que para eu depositar uma argila, eu preciso de um ambiente onde eu tenha praticamente energia zero. Porque se eu tiver qualquer tipo de gradiente energético, essa argila ainda vai estar em suspensão. Então, a argila ela só se deposita por decantação. Então, o ambiente principal onde a gente vai ter rochas geradas pela granulometria e argila são em lagos, porque os lagos eles têm basicamente água parada, então a argila que está ali ela vai começar a cair por decantação, porque você não tem energia nenhuma.
Então, as rochas que são geradas pelos sedimentos da granulometria argila, elas são invariavelmente chamadas de argilitos. Então, a ideia da argila você precisa de ambientes onde você tenha energia zero para poder depositar ela naquele local e, posteriormente, esses sedimentos passarem pelo processo de litificação. A segunda classe granulométrica que a gente tem é o silt, que ele varia de 0,064 a 0,002 milímetros. O silt também ele é muito fino, é um pouco maior do que a argila, mas ainda assim é muito fino. Você ter depósitos exclusivamente de silt, eles são muito difícil você encontrar na natureza. Quando acontece, ele recebe o nome de luz. Eu não sei se é um nome francês, então meu francês não é muito bom, para não dizer nulo, mas acho que é algo parecido com isso a pronúncia. Um dos mecanismos de transporte que podem levar o silt ao vento, a argila, por exemplo, ela não pode ser transportada ela é transportada pelo vento, mas ela não se deposita em ambientes onde o transporte é dominado por vento, porque por causa daquilo que eu falei, é um material muito fino. Então, qualquer vento, por mais leve que ele seja, a argila ela vai continuar em suspensão, ela vai continuar voando. Então, ela não vai se depositar. Então, em desertos, você naturalmente não tende a achar depósitos de argila, porque o mecanismo de transporte que domina o deserto é o vento. No caso do silt, já não. O silt ele consegue transportar, mas dependendo se é um vento mais leve, com uma energia menor, ele já consegue depositar o silt. Tanto que o lês ele é típico de ambientes desérticos. Aí a rocha que é gerada pela deposição de grãos da granulometria silt é o siltito, e o silt, como eu falei no começo, é muito raro de ser encontrado exclusivamente, só grãos de silt. Normalmente ele forma uma massa junto com a argila, porque os dois são grãos muito pequenos. Essa massa de argila e silt, ela recebe o nome de pelito. Esse pelito já é bem mais comum em ambientes com baixa energia ou nenhuma. Esse pelito, que é essa combinação de argila e silt, ele não é visível a olho nu. O silt sozinho também não é. Essa divisão em 0,064 milímetros, ela não é à toa, porque essa é a divisão que abaixo disso o nosso olho não consegue enxergar sem a ajuda de algum mecanismo eletrônico, um microscópio, uma lupa que seja. Então, abaixo disso a gente não enxerga. Acima disso a gente já consegue enxergar. Então, o silt ele está no limite daquilo que a gente não consegue enxergar. Então, como que eu diferenciaria, por exemplo, em um afloramento, se é silt ou argila? Porque os dois não são visíveis a olho nu. Um dos métodos que a gente usa em campo é a chamada técnica dos dentes. Você pega essa amostra, você coloca ela no dente e você range os dentes. Se você sentir os grãozinhos no dente, porque o dente ele tem uma sensibilidade alta, você está trabalhando com material siltoso, que a maioria é silt. Se você não sente nada, é argila, porque a argila é tão fina que ela não consegue ser sentida nem pelos dentes. Aí se você sente um pouquinho, ela tem pouco silt, aí vai variando. Então não é um método 100% acurado e preciso, mas em campo ajuda você a ter uma noção. Você consegue fazer essa diferenciação com microscópio, com outras técnicas, mas ali em campo é o que a gente acaba usando mais. A próxima escala granulométrica é a areia. Então a areia ela está acima desse limite, né, de que a gente consegue ver. Então os grãos de areia a gente consegue ver a olho nu, né? Então varia de 0,064 a 2 milímetros. A maioria dos minerais que compõem os sedimentos de granulometria e areia são grãos de quartzo. E a areia ela pode ser encontrada em diversas formas de ambiente, diversos tipos de ambiente. Em um ambiente dominado por um rio, por exemplo, um ambiente fluvial, você vai ter areia. E na praia, você tem areia. Então, o transporte por água do mar, ele consegue transportar e depositar areia. Uma água de rio também consegue transportar e depositar. O vento nos desertos, a mesma coisa. Então, a areia, ela transita por todos esses ambientes. E quando essa areia ela se deposita e passa pelo processo de litificação, ela gera a rocha sedimentar chamada arenito. O arenito, por ele estar presente em vários tipos de ambiente,
e ser transportados por vários tipos de mecanismo, né, de meios de transporte, ele tem uma interação com outros tipos de rochas sedimentares e outras granulometrias muito grande. Então, existem vários tipos de divisões e classificações que a gente consegue estabelecer para os arenitos. Então, aqui nesse próximo slide é só dois tipos de classificações que a gente usa, mas existem vários, né? Uma classificação voltada para a composição. Então, se você tem aqui um diagrama ternário de quartzo, feldspato e fragmentos líticos. Então, se você está lá com o seu arenito, aí você olha no microscópio, aí você percebe que ele tem muito quartzo. Basicamente 90% de quartzo. Se ele tiver 90% de quartzo, ele vai estar aqui, nesse campo. Então aqui, ele estando dentro desse campo, ele vai ser um arenito subarcóseo. Então aqui você tem nesse campo à esquerda os arenitos arcóseos, aqui os arenitos líticos. Então vocês não precisam se apegar a esses nomes ou a essas classificações, mas aqui é só para ter uma ideia que o arenito ele pode ter vários materiais ali junto com eles, não só areia. E a depender da composição desse arenito, ele pode ter algumas classificações diferentes. Então, se ele for tendo muita matriz dentro desse arenito, o que, que seria a matriz? A matriz é um material mais fino do que os grãos que compõem aquela rocha. A gente vai ver mais para frente nos conglomerados, né? É, mas aqui a gente tem se você tiver um arenito com uma matriz, com material mais fino, um silt ou uma argila junto com essa areia, aí você vai andando aqui para cima, né, nesse caso, nesse diagrama ternário. Aí você já vai mudando o nome e as classificações desse arenito. Então, de acordo com a composição, você consegue estabelecer alguns nomes e algumas diferenciações para os arenitos, mas também você consegue fazer isso com o grau de arredondamento. Então, aqui são grãos. Se a gente tiver um grão que ele foi pouco transportado, ele passou por um processo de transporte lento, a tendência é que esse grão ele fique muito anguloso. Porque quanto mais esse grão for transportado, maior vai ser o arredondamento, porque ele vai ter passado por esse período de deslocamento maior, então ele vai tendo um atrito maior com outros sedimentos e com materiais que estão ali, por exemplo, se for um rio, com os materiais do leito do rio, por exemplo. Então, quanto maior for esse arredondamento dos grãos, maior vai ter sido o tempo de transporte. Então, se você pega uma rocha que ela tem cristais muito angulosos, você provavelmente pode deduzir que o tempo de transporte desses grãos foi curto. Então, a área fonte, o local onde esses sedimentos saíram, ele está perto da área de deposição. Agora, se você tem grãos muito arredondados, com bolinhas quase perfeitas, você já pode deduzir que esse sedimento passou por um processo de transporte maior. Então, ele ficou mais tempo sendo transportado, então provavelmente a área-fonte desse sedimento é mais distante do local que ele se depositou. Beleza? Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia que a gente consegue classificar os arenitos de maneiras diferentes, a depender da composição, do grau de arredondamento e diversos outras características, beleza? E a nossa última uma divisão aqui, né, granulométrica das rochas siliciclásticas é o cascalho. O cascalho, ele é um sedimento que ele é maior do que 2 milímetros, então ele já é bem visível a olho nu. Então, por ele ser um sedimento muito grande, ele precisa de muita energia para ser transportado. Então, em um lago, você não vai encontrar cascalho. Você pode até encontrar, mas ele não vai ter sido formado ali naquele ambiente. Então são ambientes onde você precisa de energias mais altas. Então, um local onde é comum a gente ter geração de cascalho, de deposição, né, de cascalho, é um depósito de talos, que são aqueles depósitos que a gente encontra nos sopés da montanha, né, na parte de baixo dela, porque você tem uma montanha ali e essa montanha ela passa por processo de alteração e erosão, por água, chuva, por vento. As plantas também, né, as raízes vão crescendo e vão soltando lascas daquela rocha, e esses pedaços eles se soltam da montanha e caem.
eles caem nas partes mais baixas, então é um transporte gravitacional. Quando você tem esses sedimentos caindo, você consegue transportar, pedaços gigantescos, de 10 metros de largura, por exemplo, você pode soltar um pedaço daquela montanha e aquilo é um transporte. Essa queda do bloco é um mecanismo de transporte. Um outro mecanismo que consegue levar material muito grande são as geleiras. As geleiras elas andam, elas têm esse movimento, porque a parte de baixo delas em contato com o solo, eh, eles tendem a derreter, então você gera uma lâmina d'água na porção inferior da geleira. Então, essa lâmina d'água faz com que a geleira ela vá andando. Se ela estiver em um local com uma certa inclinação, ela pode ir andando, e conforme ela vai se movimentando, ela vai entrando em atrito com esse substrato, né, com o solo ou com a rocha que ela está inserida em cima e vai retirando esse material. Então ela consegue retirar materiais muito grandes, de granometrias muito grandes. Então a geleira é um tipo de transporte de material grande. Rios com energias muito elevadas também. Se você pega um rio que está próximo ao local onde ele nasce, a tendência é que ele tenha uma energia maior. A água do mar também você consegue gerar depósitos de cascalho. Então, você basicamente, os nomes até não são tão importantes. O que vocês têm que entender é que para você transportar cascalho, você precisa de um mecanismo, de um meio de transporte que tenha muita energia, ok? Então, a rocha que é gerada pela deposição, pela deposição e litificação do cascalho, são os conglomerados. Os conglomerados, eles podem apresentar diversos tipos de classificações. Aqui, os básicos, né, que a gente apresenta para vocês é as classificações monomíticas, como aqui a gente tem o desenho, né, para ir seguindo. Como o nome já diz, o monomítico, ele quer dizer uma rocha que é formada por cascalhos da mesma origem, mono, único. Então, se você está perto o exemplo do depósito de Talos, por exemplo, você tem uma montanha que ela desprendeu um pedaço de uma rocha que estava ali no topo da montanha. Aí ela foi transportada pela gravidade, se depositou ali, caiu, e com o passar dos anos você teve um processo de litificação. Então, o conglomerado que for gerado ali, ele pode ser do tipo monomítico, porque ele vai ter só clastos originados da montanha. Então, de onde ela se desprendeu, você desprendeu um tipo só de material. Então, esse material, se passar pelo processo de litificação, ele pode gerar um conglomerado monomítico, com um único tipo de clasto, ok? Aí a gente tem os polimíticos. O polimítico é o oposto. Também o nome já diz, né, de polis, de muitos. Você tem clastos de diversas origens. Então, é uma rocha formada por cascalho ou por clastos maiores do que 2 milímetros, que são originários de diversos lugares. Um dos exemplos onde a gente pode ter isso é um rio. Então, você pega um rio que ele tem uma energia muito intensa, ele vai erodindo e vai intemperizando o, o leito dele e os materiais que estão ali, né, inseridos em contato com aquele rio. Então, ele vai trazendo pedaços de rochas de diversos locais. Então, um rio que começa lá nos Andes, e chega ali na Amazônia, ele passou por um percurso muito grande, de quilômetros. Então, dentro desse percurso, ele pode ter trazido materiais de diversos tipos de composição. Então, vai chegar um determinado momento que ele vai perdendo energia, esse material vai sendo depositado, e aí ele vai ter trazido material lá do Chile, aí passou um pouco ali no Chile não chega, né? Ele trouxe lá material da Colômbia, depois passa ali, pega um pouquinho do que está no Acre e deságua lá no Amazonas com um pouco de material do Amazonas. Então você teve um período que esse rio foi trazendo sedimentos de diversos tipos. Então ele pode ter um pedaço de quartzo junto com um pedaço de rocha vulcânica, ele achou um granito no meio também, que ele foi erodindo e trouxe junto. Então, no final, você vai ter uma rocha com clastos maiores do que 2 milímetros, de diversas origens. Então, isso é a classificação do conglomerado polimítico. Muitos, muitos materiais. Beleza? O oligomítico, ele é bem parecido com, com o polimítico. Você tem ainda
minerais de origens diferentes, mas em uma proporção menor. Então ele é um meio termo ali dos monomíticos e dos conglomerados polimíticos. As brechas é um tipo de conglomerado associado com falhamento. Então, em locais onde vocês têm falhas tectônicas, você tende a gerar esse tipo de conglomerado, que são as brechas, e você tem também a presença de brechas em ambientes vulcânicos, né? Você tem as brechas vulcânicas. Mas também a principal característica de uma brecha é que ela é um conglomerado com classos ou cascalhos muito angulosos. Então, se a gente pega aqui o monomítico, ou até o polimítico aqui, a gente consegue ver um arredondamento dos grãos ainda, né? Eles não são círculos perfeitos, mas eles têm ali cantos arredondados. Na brecha, não. A brecha, uma brecha vulcânica, por exemplo, ela é gerada quando o vulcão ele entra em erupção, ele solta aquele material piroclástico que vocês aprenderam hoje na aula, e esse material piroclástico é o quê? É a rocha que já estava ali naquele conduto do vulcão, e que depois que ele explode, essa rocha ela sai com uma força, com uma energia muito grande, e com isso você sai também fumaça, gases e material fino. Então, esses pedaços maiores, eles são depositados ali, né, em volta do vulcão, junto com material fino. Aí esse material fino ele fica entre os clastos maiores, e como você teve essa explosão, foi algo muito abrupto, os clastos eles tendem a ser muito angulosos. Então, quando essa rocha se litificar, você consegue ver que esses clastos eles não têm um arredondamento, porque eles não passaram por um período de transporte muito longo. Foi um transporte curtíssimo. Ela estava ali dentro do vulcão, o vulcão explodiu e ela caiu do lado do vulcão. Então foi curto em tempo e curto em distância. Então a tendência é que os clastos fiquem angulosos, como eu citei para vocês antes. Outro tipo de classificação que a gente pode fazer é com relação se o conglomerado é grão suportado ou matriz suportado. Um conglomerado grão suportado, também o nome é intuitivo, os clastos eles estão em contato entre eles. Você não tem praticamente nenhum material menor, né, mais fino do que 2 milímetros, entre esses cascalhos. Que é o, por exemplo, que a gente consegue ver aqui nesse polimítico, nessa lâmina de um conglomerado polimítico. Você vê os cascalhos aqui, um em contato com o outro. Você até vê aqui no meio um material mais fino, mas todos são visíveis a olho nu. Você consegue ver. Se bem que aqui é uma lâmina, né? Então não dá para ter uma ideia perfeita. Eu posso estar. Se bem que eu acho que não é uma lâmina, não, gente. Perdão. Aqui tem uma moeda, né? Então não é uma lâmina. Falando uma bobeira absurda aqui. Então aqui é um conglomerado que você consegue ver olho nu. Então isso aqui, a escala é uma moeda. Então aqui são os classes. Você tem classes maiores, menores, mas todos são visíveis. Então isso aqui seria um exemplo de um conglomerado, de um ortoconglomerado ou grão suportado. Então o conglomerado ele pode ser monomítico e grão suportado, ou ele ser monomítico e matriz suportado. São classificações diferentes. Então, a ideia do grão suportado é isso: você não tem nenhum material mais fino entre os seus cascalhos. Quando você tem um material mais fino entre os cascalhos, aí a rocha recebe o nome de paraconglomerado ou matriz suportado. O que dá suporte a esses grãos é uma matriz. Como eu tinha falado para vocês antes, uma matriz é um material mais fino do que a maioria dos grãos que aquela rocha é formada. Então, no caso de conglomerados, você vai ter entre esses clastos um material mais fino que vai unir, vai juntar esses grãos. Então, o que vai suportar, o que vai dar suporte a esse conglomerado é a matriz. Então, ele é um matriz suportado. Aqui a gente tem um exemplo disso. Nessa brecha, a gente tem esse material mais fino entre os clastos maiores aqui, né, esses clastos amarelos. Aqui nesse exemplo no monomítico a mesma coisa. A gente tem esses clastos aqui em cinza escuro, mais ou menos, né, meio fosco, e você tem uma matriz em cinza clarinho aqui, em volta deles. Então isso aqui também seria um exemplo de um conglomerado matriz suportado. Beleza? Então, eu acho que isso encerra essa primeira parte das rochas terrígenas ou siliciclásticas. Então a gente pode passar para o segundo tipo, que seriam as rochas carbonáticas, que dão aí de 10 a 15% do registro.
As rochas carbonáticas, elas são constituídas basicamente por calcita. Aqui a gente tem um exemplo de um grão de calcita e a fórmula química, e ou dolomita, que seria uma calcita com magnésio. Então, se for ver a diferença aqui da fórmula química, é que aqui você vai ter o magnésio, aí depois você tem que equilibrar a equação, né? Então, as rochas carbonáticas, elas têm uma utilidade diversa, né? A gente tem utilidades ornamentais, né? Como mesas, como pias, né? Você consegue fazer vasos e afins, aí você já tem uma atividade econômica. Elas servem como um dos tipos de rocha reservatório de petróleo, né? Então você consegue ter uma utilização, né, na sociedade, uma utilização econômica muito grande para as rochas carbonáticas. E a classificação, a divisão das rochas carbonáticas, ela tá, ela é devida à diversidade dos ambientes deposicionais e diagenéticos que essas rochas foram geradas. Então, se a gente for trabalhar a ideia do que constitui os carbonatos, pensando nas rochas siliciclásticas que a gente acabou de ver, a divisão que a gente estabelece é entre a granulometria que aqueles sedimentos apresentam, de argila, silt, areia e cascalho. Na questão dos carbonatos, a gente consegue fazer uma divisão um pouco diferente. A gente ainda consegue aplicar a questão do tamanho dos grãos também aqui, mas os principais constituintes, então a principal divisão que a gente consegue estabelecer para as rochas carbonáticas é a conceituação de matriz ou micrita, dos grãos, que variam de esqueléticos. Aqui tem as imagens, perdão. Então, aqui é uma imagem de uma matriz carbonática. Então, a matriz é exatamente aquilo que eu vou repetir mais uma vez, que são grãos, é um material mais fino do que o material que é o composto principal daquela rocha. Então, nas rochas carbonáticas, você pode chamar de matriz ou micrita. Aí, além da matriz, a gente tem os grãos. Aí, esses grãos, eles variam de esqueléticos, que são esses grãos aqui, que são os grãos formados por é, partes duras de organismos que já morreram. Depois eu vou entrar em detalhes com vocês nessas divisões. A gente tem os grãos não esqueléticos, que aqui a gente tem o exemplo dos oólitos, e também o cimento ou esparita. Então, eu vou trabalhar com vocês aqui, um por um desses constituintes, explicando rapidamente, né, quais e como e qual a contribuição desses componentes, desses constituintes nas rochas carbonáticas. Então, começando com a matriz ou micrita, a matriz carbonática, ela é um material intersticial. O que é um material intersticial? Ele está entre os grãos. Então, ele está nos interstícios daquela rocha. Então, é aquilo que eu falei para vocês. É um material que ele é mais fino do que os componentes que estão ali formando aquela rocha. Então, ele tende a se localizar entre esses componentes. Então, é de uma granulometria mais fina que rodeia essas partículas mais grosseiras que constituem a rocha. As dimensões dessa matriz ou micrita carbonática, elas tendem a ser menores do que 62 micrômetros, então é muito pequeno. Ela é facilmente recristalizada, né, porque ela é muito fina, e ela pode ser formada por microfósseis também. Então aqui a gente tem um exemplo de uma imagem de um microscópio eletrônico com uma matriz carbonática constituída por microfósseis. É, eu não vou saber exatamente falar para você qual organismo é esse, peço até desculpas de não ter pesquisado antes de começar a gravar. Mas então isso aqui, ele é um esqueletinho de algum organismo, de um micro-organismo muito pequeno, e ele está inserido entre grãos maiores de uma rocha, então ele pode ser estabelecido como uma matriz, como esse material mais fino. Então aqui é só para ter uma ideia de como é um desenho esquemático da matriz. A gente teria os grãos carbonáticos aqui, em marrom, amarelo escuro, não sei qual cor, ocre, e aqui nesse verdinho ou amarelo mais claro, você teria essa matriz. Então essa matriz ela se localiza entre os grãos. É um material muito mais fino que está localizado entre os grãos carbonáticos. Beleza? Então esse é o primeiro constituinte das rochas carbonáticas. O segundo seriam os grãos elétricos. E aqui é a foto que representa esse constituinte.
Então, o que seriam os grãos esqueléticos? São grãos compostos pelas partes duras de organismos que já morreram, como as conchas, os esporos. Eh, então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma concha que pode ser considerada um grão esquelético. Você tem algas também que podem ser consideradas grãos esqueléticos. E só que o maior representante dos grãos esqueléticos em rochas carbonáticas são os plânctons. Os plânctons são micro-organismos muito, 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 muito pequenininhos, que a gente só consegue ver em microscópio. E esses micro-organismos eles têm uma carapaça de carbonato de cálcio. É como se fosse uma conchinha em volta deles. Aqui é uma foto dessas carapaças, né, de micro-organismos. Então, são organismos muito pequenininhos que têm como se fosse uma armadura, né, de carbonato de cálcio em volta deles. Então, quando eles morrem, a parte orgânica, né, a parte mole deles, então vamos pensar um caramujo, por exemplo. Quando ele morre, eh, aquela parte mole, ela se degrada muito facilmente. A casinha dele, né, a conchinha, ela é muito mais resistente, então ela tende a ficar. Então um grão esquelético é isso, é um grão que é originário de uma parte formada de carbonato de cálcio de um organismo. Então depois que esse organismo morre, essa carapaça, essa parte mais dura, ela se deposita em algum determinado local, ela passa por um processo de litificação e ela pode vir a gerar uma rocha carbonática. Beleza? Tem um tipo de rocha que a gente chama de coquina, que é uma rocha formada basicamente por conchas. Então, 90% da composição dela é conchas. Eu devia ter trazido uma imagem aqui para vocês e acabei não lembrando disso na hora. Mas a ideia que vocês têm que ter de grãos esqueléticos são grãos formados por partes esqueletais de organismos. Então, até use o nome aqui, acaba sendo mais intuitivo para a gente, né? Então, um grão esquelético é um grão que é composto por uma parte de um esqueleto, né? De um exoesqueleto de algum organismo que outrora estava vivo. Então, são essas conchas, essas carapaças de carbonato, beleza? Então aqui é a divisão dos grãos esqueléticos. Outro tipo de grão que a gente tem nas rochas carbonáticas são os grãos não esqueléticos, que também o nome ele já pelo menos dá ideia do que não é. Então não vão ser aqueles grãos gerados por essas partes duras de organismos. Então o que seria? São grãos bioinduzidos. Então, diferentemente dos grãos esqueléticos que eu falei para vocês anteriormente, eh, nos grãos não esqueléticos você não tem essa presença de material de origem, que era parte de um organismo pretérito. Mas mesmo assim, você precisa de organismo para gerar o grão esquelético. Então ele é induzido. Então esse nome aqui de bioinduzido é porque esses animais que que vivem nesses locais, eles acabam induzindo a produção de carbonato de cálcio e nesses locais específicos, né, de geração de grãos não esqueléticos, e essa indução ela tende a criar esses grãos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Acho que com os exemplos acaba ficando um pouco mais fácil de visualizar. O primeiro exemplo é o oólito. Então, aqui a gente tem uma imagem de oólito, que são estruturas concêntricas, né? São quase esferas perfeitas. E a origem principal, né? Uma explicação conceitual de como os oólitos eles são gerados, ela não é consensual, né? Você não tem ainda, não foi batido um martelo de como você gera especificamente esse tipo de estrutura, mas uma ideia é que você acaba tendo um núcleo de algum material, pode ser um grão de quartzo, qualquer material que você tenha ali dentro daquele ambiente, e aí é um local onde você tem bactérias que vivem, né, naquele local, e elas tendem a gerar carbonato de cálcio durante o seu ciclo de vida. Então, a gente, por exemplo, para viver, a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. Então, a gente transforma oxigênio em gás carbônico dentro das nossas funções vitais.
Essas bactérias, elas aprisionam nutrientes e substâncias para elas e liberam carbonato de cálcio. Então esse carbonato de cálcio, ele é induzido pela, eh, por esse processo de vida dessas bactérias. Então esse carbonato de cálcio ele pode ser arranjado em volta de um cristalzinho ou de um pedaço de um sedimento que esteja dentro desse ambiente onde essas bactérias vivem, e esse carbonato de cálcio ele começa a crescer em volta e gera essa bolinha com um núcleo, não carbonático, na maioria das vezes. Então, o oólito é isso. Um outro exemplo são os oncoides, que têm uma geração bem parecida com o oólito. A única diferença é que você não tem um núcleo, um núcleo de um outro material. Você tem esferas maciças de carbonato de cálcio e elas não tendem a ser tão esféricas também, igual os ólitos. Os ólitos eles são bolinhas quase perfeitas, né? Os oncoides eles já apresentam um, um, uma forma mais oval, mais ovalada. Então, os oncoides seriam um outro exemplo de grãos não esqueléticos. Temos também os peloides, que são originários das fezes de determinados micro-organismos. Na aula, o George até mostra um bichinho lá, eu esqueci o nome dele, que ele vai ele vai defecando, né? Então essas fezes dentro desse ambiente de propício para a geração, né, de carbonato de cálcio, ela passa por essa por essa transformação e ela tende a ter uma camadinha ali de carbonato de cálcio em volta dessa fezes, dessas fezes. Então eles tendem a gerar esses grãos não esqueléticos. Então, qual que é a ideia aqui dos grãos não esqueléticos? São grãos que precisam de seres vivos para serem gerados, mas não são compostos por partes duras desses seres vivos. Então, deu para entender? Eles são induzidos, eles precisam de atividade biológica para se desenvolverem, mas não são formados por partes desses organismos. Ok? Eu estou perguntando retoricamente, né? Porque não tem como vocês responderem. Mas aí qualquer coisa, se vocês estiverem assistindo e depois não tenha ficado claro, pode perguntar depois, manda um e-mail, sem problemas. Então, a última parte dos constituintes principais das rochas carbonáticas, então, é o cimento. O que que é o cimento? O cimento ele é um agregado de cristais de carbonato de cálcio. É formado por aragonita, né, que é um tipo de carbonato, a calcita, e algumas vezes pode ser até quartzo. O tamanho, né, desse cimento, ele tende a ser maior do que 4 milímetros, do 4 micrômetros, perdão, e ele se precipita quimicamente nos espaços vazios entre os grãos dos sedimentos carbonáticos. Mas aí vocês vão falar, mas então qual que é a diferença do cimento para a matriz? A diferença é que na matriz ela é depositada junto com aquele grão. Então, lembra daquele processo lá do começo da aula, que você tem que ter a erosão, transporte, deposição e litificação? Na rocha carbonática a gente passa por processo parecido. Então você vai ter o transporte ali dos seus grãos carbonáticos, que são aqueles que a gente viu anteriormente, eles vão ser depositados em um determinado local, e junto nesse mesmo local você pode depositar o grão, e você pode ter a deposição de um material mais fino, que seria a matriz, que vai estar contida entre esses grãos. A matriz ela sempre vai estar, como ela é mais fina, ela tende a entrar, né, ela a penetrar nesse espaço poroso entre os grãos que estão ali depositados. Então a matriz ela é depositada junta. Quando você começa a passar pelo processo de litificação, né, de aumento de pressão e de temperatura nesse sedimento, se ele começa a virar rocha, se você percola, por exemplo, um fluido nessa rocha enquanto ela está passando pelo processo de litificação, você pode alterar esses componentes, né, dessa sua rocha que está sendo gerada, e essa alteração vai gerar um novo material, que é o cimento.
Então, o cimento, a gente fala que ele é diagenético. Ele acontece nessa etapa de geração de rocha, enquanto a matriz, ela é deposicional. Ela acontece uma etapa antes, na etapa 3 lá do nosso esquema, na deposição. Então ela é depositada junto com os grãos. Aí quando você está passando por esse processo de litificação, em alguns casos você pode ter esse processo de cimentação, que é um processo mais químico, que está relacionado com essa alteração desses materiais que estão sendo ali litificados, aí você gera um terceiro material. Então antes você tinha grão e matriz, aí você pode percolar uma água, por exemplo, essa água entra em contato com esse material e altera esse material quimicamente e dá origem a um terceiro material, que pode ser um outro cristal de calcita, outro aragonita, às vezes quartzo. Aqui eu tenho um exemplo de uma lâmina de carbonato, onde os azuis aqui são poros, então são espaços vazios. Aqui, essa massa em marrom, ocre, são os carbonatos. E aqui, onde está esses grãos brancos, mais bem arredondadinhos, são grãos de quartzo. Então aqui provavelmente a gente passou por um processo de cimentação de quartzo. Então é o carbonato que no momento que ele estava sendo litificado, que ele estava passando pelo processo de diagênese e litificação são sinônimos, é a mesma coisa, geração de rocha. Então quando esses grãos eles estavam passando por esse processo, você provavelmente teve a percolação de um fluido aqui que era rico em sílica e ele ajudou a precipitar esses grãos de quartzo nos espaços aqui que você teve essa percolação de um fluido. E a função do cimento, ela acaba fazendo a função que um cimento de uma casa faz, né, de uma construção civil faz, que é unir ainda mais os elementos que compõem aquela rocha. E como eh, ele é encontrado nesse processo diagenético, nesse processo da geração da rocha, ele é um dos principais responsáveis por fazer com que essa rocha fique ainda mais coesa e junte ainda mais aqueles elementos da, daquela rocha que está sendo gerada naquele momento. Então, antes de passar nos ambientes, só dando uma resumida, então, a ideia dos constituintes do carbonato é uma matriz mais fina, que vai estar localizada entre os grãos. Grãos esses que podem ser esqueléticos, quando são formados por carapaças e exoesqueletos de animais que já morreram, ou não esqueléticos, que são os grãos que são bioinduzidos por atividade biológica, não são compostos de partes de animais, mas precisam dessa indução biológica dos animais para se desenvolverem. E quando essa matriz desses grãos estão passando pelo processo de diagênese, de litificação, eles podem ser percolados por algum tipo de fluido, principalmente a água, que é rica em algum outro material e pode induzir a geração de um novo material entre essa matriz e os grãos, que é o cimento, e esse cimento tem essa função de unir ainda mais esses elementos que estavam constituindo as rochas carbonáticas. Beleza? Então, aqui para fechar essa ideia das rochas carbonáticas, trabalhar com vocês os ambientes de geração dessas rochas, né? Então, para a gente gerar uma rocha carbonática, a gente precisa de vida, basicamente, né? Porque tanto os grãos esqueléticos e os não esqueléticos, eles precisam de micro-organismos para dar origem naqueles grãos. Então, se você estiver num lugar muito frio, numa zona polar, por exemplo, você vai ter pouquíssima vida. Então, você não vai ter vida numa quantidade abundante a ponto de fazer com que ela se prolifere e dê origem a esses grãos que posteriormente vão ser depositados e litificados. Então, você vai precisar de temperaturas mais quentes, um local com boa radiação solar, também por causa disso, né? Porque onde você vai encontrar esses animais. E aqui são alguns dos locais mais comuns que a gente tem de gerar essas rochas carbonáticas, que seriam águas rasas e abertas. Então, aqui a gente tem um exemplo disso, né, de águas rasas e abertas.
que seria um local, próximo ali do no começo, né, da sua do assoalho oceânico ali, então você não tem uma profundidade muito grande, você não tem uma lâmina d'água com vários quilômetros de profundidade, né, você está no comecinho ali, então você está próximo da área fonte, né, próximo ali da praia, de um local, de uma foz de um rio, então você tem muitos nutrientes, né, que vão sendo carreados e depositados naquele local. Então é uma zona muito propícia para você ter muitos seres vivos, né. O certo seria eu ter levado essa setinha até aqui, por exemplo, num delta, porque esse rio ele vem da montanha, é igual o exemplo do conglomerado, ele vem da montanha, ele vem trazendo muitas coisas, né, dentro dele, e deságua aqui no mar. Então tudo que ele veio trazendo, ele deposita aqui. E ele traz também muitos nutrientes. Então, nesses locais de delta, né, de foz de rio, a gente tende a ter muitos micro-organismos, porque você vai ter muitos nutrientes. Então, aqui é um dos locais propícios, né, que seria um mar raso de água aberta. Um outro local seria uma águas rasas em ambientes restritos. Um dos exemplos são os recifes, onde você forma um contorno ali e você meio que gera um lago de água salgada. Esse lago, algumas vezes, quando você tem uma tempestade ou algum evento que eleve as ondas, né, ele reabastecido, né, com água do entorno, né, com água marinha do entorno. Então aqui também você tende a ter um ambiente mais controlado e mais propício para a geração de rochas carbonáticas. Você pode encontrar rochas carbonáticas em zonas profundas, aqui, por exemplo, já seria um leque submarino, por exemplo. Então, esse material, esses grãos carbonáticos que são gerados aqui pela morte desses micro-organismos que aqui viviam, eles podem ser transportados por esses leques submarinos e depositados em ambientes de águas profundas. Então, aqui também, por ser uma zona de deposição de matéria de sedimentos marinhos, então, ambientes de águas profundas também podem abrigar um dos ambientes geradores de rochas carbonáticas. A gente pode ter também rochas carbonáticas em ambientes terrestres, são mais incomuns, mas você pode ter, por exemplo, em uma caverna, onde você tem as estalactites e as estalagmites, né, que são aquelas colunas que você encontra no teto e no chão. A que está no teto é estalactite, e a que está no chão é estalagmite. Essas estruturas elas são formadas por carbonato de cálcio. Então ali é uma precipitação de carbonato de cálcio. Se acreditava que você não precisava da influência de organismos para você precipitar aquele carbonato, mas eu acho que recentemente eles estão trabalhando com a ideia de que você tem que ter ali bactérias dentro daquela caverna, né, daquele ambiente kárstico, para você conseguir fazer com que esse carbonato seja precipitado. Beleza? Então, aqui os carbonatos terrestres são bem pequenos, né, dentro do registro todo. A grande maioria dos carbonatos são gerados em águas marinhas. Então, aqui é a ideia. Então, basicamente, para você gerar carbonato, você precisa estar num ambiente que seja propício à proliferação de vida, para você ter essas bactérias que vão induzir a produção de grãos não esqueléticos e de organismos que tenham essa carapaça de carbonato de cálcio para servir como grãos esqueléticos para a geração dos carbonatos de cálcio. Beleza? Então, eu acho que aqui a gente encerra essa parte das rochas carbonáticas. Então, vamos passar para as orgânicas e evaporíticas, que são mais curtinhas. Começando das orgânicas, então. As rochas sedimentares orgânicas elas são formadas pelo acúmulo de matéria orgânica vegetal ou animal. Então essa matéria orgânica ela tem que ser soterrada. Aí depois de soterrada, ela passa pelo processo de litificação e vem a gerar uma rocha orgânica. Um dos exemplos principais, né, das rochas orgânicas que a gente tem é o carvão mineral. Aí dentro do carvão mineral a gente tem algumas divisões de turfa, hulha, lignito e antracito, que são formados em ambientes pantanosos, né, na sua gigantesca maioria. E um outro exemplo de
de rochas orgânicas seria o petróleo. Geologicamente, conceitualmente, o petróleo ele não é uma rocha em si, mas aqui a gente pode trabalhar a ideia de que ele acaba sendo classificado como uma rocha orgânica. Só que se você for pegar as classificações geológicas do que é uma rocha, o petróleo acaba não entrando dentro disso, uma porque ele é líquido, né, ele não é sólido, ele não tem estruturas cristalinas, né, ele não é composto por minerais que têm uma estrutura cristalina definida. Então, ele teoricamente não pode ser enquadrado como rocha, mas aqui, a gente trabalha com essa ideia de que ele também é uma rocha orgânica, porque ele é gerado pelo acúmulo e soterramento de matéria orgânica, principalmente de origem animal. Então, só passar esses 2 exemplos principais, né, no carvão e no petróleo, começando com o carvão mineral. Então, como foi falado no slide anterior, o principal ambiente de geração do carvão mineral são os pântanos. Então, aqui a gente tem um exemplo, é o exemplo que o George usou na aula. Eu não sei exatamente o local de onde essa foto foi tirada, mas então você vai ter aqui um ambiente com uma vegetação considerável e com uma água parada ali, né, você não tem uma água corrente como um rio, como um mar, então ali você tem uma água que ela fica ali retida dentro daquele ambiente, e dentro só voltar aqui, e esse material, esse material vegetal que está aqui, conforme essas árvores vão morrendo, elas vão caindo para dentro do seu pântano. E o ponto principal que a gente tem que ter para gerar uma rocha, orgânica é matéria orgânica. Só que a matéria orgânica, ela é facilmente degradada. Então, por exemplo, qualquer animal, até árvores, assim, que elas morrem e estão em superfície, em contato com a atmosfera, elas tendem a se degradar muito rápido, porque você vai ter ali a presença de bactérias, de organismos e de reações químicas que vão, destruindo aquele material. E você acaba sobrando, por exemplo, no caso de animais, você sobra só o osso, né, você sobra só as partes duras. Então a ideia é você tem que ter um local com muita matéria orgânica, mas que também após esses organismos morrerem, você tem que ter uma maneira de preservar essa matéria orgânica. Então por isso que o pântano é o melhor local, porque no pântano você tem muita matéria orgânica, e quando essas árvores morrem, elas caem dentro desse pântano e elas vão afundando, porque o pântano é como se fosse uma areia movediça ali. Você tem a água com um material argiloso. Se você pisa, você afunda, né? Você tende a afundar. Então essas árvores, conforme elas vão afundando, elas perdem contato com a atmosfera. Então, um material que anteriormente, se ficasse em superfície, seria alterado muito facilmente, depois que ele cai para dentro do pântano, ele praticamente não é alterado, ele consegue se preservar. Então, por isso que os pântanos são os principais produtores de carvão mineral, porque são os locais onde esse material consegue se depositar, que é a nossa terceira etapa, né, da produção de rochas sedimentares, ele se deposita e se preserva para passar para a quarta etapa, que é a litificação. Beleza? Então aqui, o carvão ele é gerado basicamente por acúmulo de matéria vegetal, não é por matéria orgânica animal. E a tendência de produção do carvão são em regiões de altas latitudes. O que são altas latitudes? A gente conta o Equador como zero, então conforme você vai se distanciando do Equador, tanto para cima como para baixo, você vai aumentando a latitude. A latitude são as linhas imaginárias plano-paralelas eh, que cortam o globo. Então, o Equador é a linha zero, né, que está ali no meio. Aí, acima dessa linha, você vai subindo, né, até chegar em 90 no Polo Norte. E para baixo, você também vai subindo, até chegar em 90 no Polo Sul. Então, altas latitudes são próximas dos polos. Então, o carvão, diferentemente dos carbonatos, eles tendem a ser produzidos em regiões de latitudes mais altas. Então, consequentemente, em ambientes mais frios. E aqui alguns dos exemplos, né, de carvão mineral que a gente tem, que é a turfa, que ela chega até 60% de carbono.
é o lignito, que vai até 70, depois a gente tem a hulha, que vai até 80, e o antracito, que é praticamente carbono puro. E o que vai determinar essa concentração de carbono é a quantidade de matéria orgânica e também o grau de litificação que essa matéria orgânica passou. Então, quanto mais compactado a nossa matéria orgânica for sendo, ela vai perdendo os outros materiais e vai concentrando o carbono. Então, se você pega ali a árvore, você pega um acúmulo de lá de árvores que caíram no pântano, elas têm carbono, mas elas têm outros materiais junto com ela. E conforme você vai passando pelo processo de litificação, quanto maior esse grau de litificação, maior é a retirada de outros materiais e maior a concentração de carbono. Então, se você passa por uma rocha muito, muito litificada, que passou por esse processo em um período de tempo maior, você tende a gerar um antracito que concentra basicamente só carbono na sua composição. Beleza? Então, aqui são os diferentes tipos de carvão mineral que a gente tem. E o outro exemplo de rocha orgânica, né, entre aspas, que a gente trabalha, é o petróleo. Então, o petróleo ele é um hidrocarboneto e ele é composto de uma mistura de substâncias oleosas. Ele é inflamável e geralmente ele é menos denso do que a água, porque ele é um óleo, né? É só a gente pensar uma analogia com o óleo de cozinha, que ele tende a boiar quando a gente coloca ele na água. O petróleo é a mesma coisa, né? Ele tende a ser menos denso do que a água, então ele sobe, ele boia. Então ele é formado por uma cadeia gigantesca, né, de carbono e hidrogênio. E aqui, basicamente, né, só para resumir essa ideia, o, o guia que a gente usa para entender a formação do petróleo é chamado de sistema petrolífero, né, que reúne todas as etapas. Então, a primeira etapa para a geração do petróleo é você ter uma rocha geradora. E como a gente está trabalhando dentro da ideia de rochas orgânicas, uma rocha geradora para gerar o petróleo, ela tem que ser rica em matéria orgânica. Então você tem que ter ali organismos vivendo em um determinado local. Esses organismos eles morrem e se depositam nesse local. Com o passar do tempo, eles vão sendo decompostos porque eles vão sendo soterrados por outro material que está acima, né, desses organismos aqui que morreram e foram depositados. Esse material que é depositado acima, ele vai exercendo um aumento de pressão e temperatura nessa matéria orgânica e vai degradando essa matéria orgânica. Essa matéria orgânica depois, ela passa por esse processo de degradação, ela tende a gerar o petróleo. Então, uma rocha geradora é uma rocha que tem muita matéria orgânica para ser degradada e gerar o petróleo. Aí vocês podem me perguntar, mesmo não dando para perguntar porque é uma aula, sem plateia, qual é a diferença então de uma rocha geradora de petróleo para um carvão mineral? O principal ponto é o tipo de matéria orgânica. No carvão, a gente tem uma matéria orgânica de origem vegetal. No petróleo, a gente tem uma matéria orgânica de origem animal. Então, o que vai diferenciar se você vai ter um carvão ou um petróleo é a origem dessa matéria orgânica. Então, para você gerar o petróleo, você precisa de animais. Porque no petróleo, o principal elemento que se concentra, que é degradado para gerar esse hidrocarboneto, é o lipídio. E no caso do carvão, o principal elemento que se mantém ali para gerar o carvão é a lignina, que é uma estrutura presente nas células vegetais. Então aqui a gente tem essa rocha geradora, né, que é rica em matéria orgânica. Aí depois que essa matéria orgânica é transformada em petróleo, perdão, como eu falei para vocês, ele é muito denso, ele é pouco denso. Então ele tende a querer subir, a querer sair desse local que ele foi gerado. Então, ele tende a ir para um lugar de menor pressão. Ele sobe. Então, ele vai se alocar em uma rocha que tenha uma porosidade muito alta, espaços vazios para esse óleo poder ficar ali tranquilo, sem estar em um ambiente com uma pressão muito alta. Então, uma rocha reservatório é uma rocha que abriga, que reserva o petróleo que foi gerado numa rocha geradora. Normalmente, uma rocha muito porosa.
Só que se você está trabalhando com uma rocha muito porosa, se o petróleo consegue entrar, ele vai conseguir sair. Então você precisa ter uma rocha em cima dessa rocha mais permeável, mais porosa, que prenda o seu petróleo dentro da rocha reservatória. Então você vai precisar ou de uma rocha ou de alguma estrutura tectônica, uma falha, uma dobra, que armazene esse petróleo dentro da rocha reservatória. Então você vai precisar de uma armadilha ou de uma trapa, que é uma rocha impermeável, ela tem que ter um comportamento oposto da rocha reservatória. Então vai ser uma rocha impermeável que vai estar cercando a rocha reservatória para o seu petróleo não fugir. Ou pode ser uma estrutura também. Se você estiver do lado de um falhamento, por exemplo, essa falha ela tende a gerar um perfil mais impermeável, que vai fazer com que esse petróleo não fuja da rocha reservatória para você conseguir extrair ele depois. Beleza? Então aqui só resumindo rapidão, que só o petróleo daria dá uns 4 cursos, né, de pós-graduação. Então, o petróleo é esse outro exemplo, né, dos principais exemplos que a gente consegue encontrar das rochas orgânicas. Beleza? Então, o último tipo que a gente vai trabalhar aqui são as rochas evaporíticas. Nas rochas evaporíticas, a gente tem a precipitação química de sais quando a água evapora. Então, uma das características químicas dessas rochas evaporíticas é que elas são solúveis em água. Elas podem ser encontradas no fundo de lagos, mares fechados ou lagoas, basicamente em zonas de temperaturas altas, em zonas tropicais, porque você precisa ter uma temperatura mais elevada para conseguir fazer com que essa água evapore. Então, se você estiver num local muito frio, essa água não vai evaporar e, consequentemente, você não vai precipitar os elementos químicos ali dentro daquela, daquele local. E os principais representantes, né, principais minerais evaporíticos é a halita, que é o sal de cozinha, que a gente usa todos os dias aí na nossa alimentação. Aí tem a gipsita, a anidrita. Você tem alguns outros, né? Mas esses são os três principais. E então a ideia da rocha evaporítica, também o nome já é intuitivo, é uma rocha que é gerada pela evaporação da água. Então aqueles elementos que estavam ali dissolvidos na água, eles vão se concentrar conforme aquela água vai evaporando e vão gerar cristais um, de um mineral. Em qual local eu conseguiria, então, encontrar rochas evaporíticas? Então, aqui só está um exemplo, né, da formação dos evaporídeos. Você tem que ter uma área restrita. Então, você não pode pegar, vou pegar o Oceano Atlântico. Ele como um todo é muito mais difícil, né? Então, se você consegue concentrar essa água, você represa ela, você prende ela dentro de um local é, onde você deixa uma lâmina de água rasa e com uma dimensão muito grande, você vai favorecer essa evaporação da água. Então, essa água ela vai evaporar e vai começar a concentrar os os elementos que estavam diluídos naquela água, porque a temperatura de evaporação desses elementos é muito mais alta do que a da água. Então a água vai, esses elementos ficam. Então a ideia de um local para você formar uma água, de uma rocha evaporítica, perdão, é um local onde você aprisione, né, onde você consiga represar essa água. Então essa temperatura mais elevada vai fazer com que a água evapore e você vai concentrando quimicamente esses elementos. Os exemplos que a gente tem práticos, né, são as salinas que a gente tem aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, a gente tem bastante. Não lembro se no Peru ou na Bolívia também é bem famoso por isso, que são esses grandes locais onde eles fazem canais que a água do mar invade. Aí depois que são áreas grandes com quilômetros de comprimento e você forma uma lâmina de água muito fininha. Então, depois que a água invade, eles fecham, então eles deixam ali, eles fazem como se fosse um lago, e aí, com o passar do tempo, essa água vai evaporando, né? Essa água do mar vai evaporando e vai sobrando sal. Aí depois eles recolhem o sal ali, e aí faz todo o processo de refino, e aí o processo industrial do sal.
Então a ideia é basicamente essa: locais onde você consiga concentrar, represar essas águas marinhas, para elas evaporarem com maior facilidade, concentrando esses minerais evaporíticos dentro desse dessa área represada. Então, galera, eu acho que era só voltar aqui no geral. Eu acho que era essa a ideia que eu queria passar para vocês, fazer com que sanar algumas dúvidas, até que eu não consegui sanar na monitoria, porque eu não tinha imagens, né, então é mais difícil de deixar intuitivo, né. Então a gente trabalhou esses 4 tipos das rochas sedimentares principais, e aquela ideia inicial de erosão, intemperismo, erosão, transporte, deposição e litificação, se a gente vê, ela acaba sendo permeando os 4 tipos, né, das rochas sedimentares que a gente aprendeu, e elas que embasam, né, todo esse processo da geração das rochas sedimentares. Beleza? Então eu espero que tenha sido mais ilustrativo, né, e tenha ficado mais claro para vocês. Eu não faço a menor ideia de quanto tempo deu isso. Eu queria que fosse rápido, mas com certeza não foi. Mas é isso. Eu vou colocar esse vídeo para vocês no YouTube e mando o link. Fechou? Qualquer dúvida, galera, pode perguntar para mim, para os outros pads, para a Ana também, que é a nossa pad. Não se acanhe. Beleza? Valeu aí, galera. Até mais. E bom final de semana aí para quem estiver ouvindo isso no final de semana. Falou.